Paz do Senhor, irmãos. Estamos felizes por mais um dia que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui para louvarmos e adorarmos o seu santo e poderoso nome. Vamos fazer uma oração nesse momento e depois nós vamos estar ouvindo o hino. Eu pedi para nossa irmã Andréa estar nos auxiliando aqui. Vamos estar ouvindo o hino e depois vamos estar meditando na palavra do Senhor. Amém? Enquanto isso, os irmãos vão compartilhando aí esse vídeo, vão comunicando aí as pessoas que você conhece para estar assistindo e ouvindo a palavra do Senhor. Eu acredito que hoje Deus tem uma palavra ao seu coração, ao meu coração nessa noite. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste momento, Pai, eu quero te louvar, quero te adorar, quero bem dizer e glorificar o teu nome, porque tu és santo e digno, Senhor, de toda honra, glória, louvor e adoração. Senhor, neste momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe, Pai, a cada um que está assistindo esta live, aqueles que irão depois assisti-la. Ó Deus, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, nos dê graça para que nós possamos transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor já tem colocado em nosso coração, em meu coração, Senhor, para o coração do teu povo nesta noite. Pai, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar. Esse hino é muito maravilhoso, ele diz que nós somos filhos de Deus. Eu acredito que você é filho de Deus, você nessa noite pode exaltar o nome do Senhor. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Deus tem algo profundo para a nossa vida. Deus tem uma promessa na nossa vida. E às vezes nós não acreditamos na promessa. Às vezes nós deparamos com situações em que nós esquecemos da promessa do Senhor. Nessa noite eu quero falar da promessa. Eu quero falar da promessa de Deus na sua vida. Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer a Teu promessa. inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Deus é contigo. Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá um glória a Deus. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Canta comigo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é contigo. Deus é contigo nesta noite. Ele nunca deixou você, ele nunca deixou a promessa dele cair por terra, porque o Senhor, ele é fiel. Irmãos, vamos fazer uma leitura no livro de Números, capítulo de número 13. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 25 até o versículo 33 e depois nós vamos meditar sobre este acontecimento, sobre aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite. Eu sei que tem vários irmãos que estão nos assistindo aí no Brasil, ainda é tarde aí, né? Aqui já é um pouco mais noite, são 8 horas da noite, no Brasil 5 horas,
mas eu quero dar aí uma saudação de bem-vindo aos irmãos aí do Brasil, uma boa tarde, né? Um final de dia abençoado para você. Os irmãos que estão aqui na Inglaterra, uma boa noite, né? Que nós possamos juntos desfrutar das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém? Leamos então Números capítulo 13, o versículo 25 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 13, versículo 25, diz assim: Depois voltaram os espias da terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornaram e deram-lhes conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam além do mar, ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, que certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grandes estaturas. Também vemos os gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Irmãos, nós vamos meditar hoje nessa palavra, e o Senhor me deu um tema, né, para essa meditação nessa noite. O tema é Cádiz Barneia, a fronteira entre a bênção e podemos dizer, a bênção e a maldição, ou a fé, um tema mais específico. Cádiz Barneia, a divisa, a fronteira entre a fé para uma vitória, a fé para alcançar a bênção, a fé para alcançar a promessa, a fé para avançar naquilo que Deus já nos deu, ou a incredulidade da palavra de Deus para um fracasso, para uma decepção. Então, nessa noite, eu quero dizer, ou você tem a fé para avançar para aquilo que o Senhor já prometeu na sua vida, ou você tem uma incredulidade para desistir da promessa de Deus na sua vida. Nós estamos neste contexto nos dias em que nós estamos vivendo. E eu quero voltar um pouco à história, eu quero trazer a memória aos irmãos, até nós chegarmos nesse ponto aonde Deus estabelece aqui um concerto. E nós estamos nos últimos dias, eu ouço cada pregação, eu ouço várias mensagens, pessoas que estão dizendo que nós estamos num tempo em que Deus está passando a limpo o seu povo, onde Deus está realmente trazendo
à luz aqueles que verdadeiramente acreditam na promessa. Deus está chacoalhando a figueira, como alguns dizem. Irmãos, eu não sei qual é o tema que você pode colocar nessa mensagem e nessa noite, ou qual é o que você vai trazer para a sua vida nessa noite, mas o que eu quero te dizer é que o Deus da promessa, Ele é fiel para cumprir. Não importa se é um ou dois, ou se é a multidão, mas a palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre tudo aquilo para qual ela foi enviada. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos em Cádiz Barneia. Eu quero trazer à memória aos irmãos. O povo de Israel estava no Egito. É uma história bem conhecida, é uma história linda. A história do povo hebreu começa quando houve ali o José, né, filho de Jacó. Ele foi vendido pelos seus irmãos e foi parar lá no Egito. Deus tinha um propósito, os irmãos sabem da história. E a Bíblia vai dizendo que José chegou a ser o governador do Egito. Ele era o segundo abaixo de toda a autoridade. Então ele prosperou, ele fez com que o povo tivesse alimento para comer, ele fez com que o Egito ficasse famoso em toda a região. Mas chega um tempo, e a Bíblia diz que, morrendo o faraó, morrendo aquele que conhecia, que era o amigo de José, agora entra no poder um outro que não conhecia José, não conhecia a história de José, não conhecia e não dava valor à crença, à religião a qual José pregava e a qual Deus que José acreditava e o Deus que deu o livramento. Então, começa agora uma perseguição contra o povo de Israel, o povo hebreu na época, porque eles prosperavam, Deus os abençoava, mesmo numa situação adversa, mesmo como escravos, mesmo construindo cidades, mesmo fabricando tijolos, construindo estradas, Deus prosperava aquele povo. Então, trouxe ao povo do Egito e também aos faraós a inveja, trouxe aquela preocupação. Por que esse povo prospera mesmo em condição tão adversa? Mesmo que nós forçamos eles no trabalho, eles prosperam. As suas mulheres dão luz aos filhos e os filhos crescem. E então começou aquela perseguição aumentando cada vez mais. E a história diz que nos últimos 100 anos do povo hebreu no Egito foi uma escravidão terrível, foi trabalho forçado, foram dias de lutas, dias de choro, de angústia. Mas Deus, ele tem um plano em toda a história. Deus tem uma promessa para a minha e para a sua vida. Nós ouvimos este dia a nossa irmã André falando sobre a promessa que Deus havia feito lá no Éden, quando disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do inimigo. Então essa promessa passou por todas essas épocas e tem chegado até nós. Esse não é o assunto, mas eu quero dizer que Deus sabia de todas as coisas. Nada estava fora do alcance de Deus. Mas chega um tempo em que o povo se reúne e a Bíblia diz que houve um clamor. Deus ouviu o clamor do povo. Quando nós olhamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 2, o versículo 24, a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do povo. E Deus se lembrou daquele povo. E Deus então desceu com poder, com graça. Deus levanta Moisés. Uma história linda, uma história onde nós vemos que ali também Deus provou que a sua promessa ainda está de pé, que a sua promessa ainda estava valendo, quando aquele menino,
Moisés, a sua mãe pega e tem aquele edito do rei, do faraó, que era para matar todos os meninos, mas ela pega um cesto e coloca aquele menino no rio e solta, né? Solta ele no rio. Há uma história muito interessante, só para abrir um parênteses aqui. No rio Nilo existia um deus, porque no Egito existia muitos deuses, e existia um deus que era o deus das águas. Ele tinha uma forma de um crocodilo, e esse deus, o nome dele era Sobek. E esse Sobek, ele atraía as pessoas, porque ele chorava como uma criança, ele fazia gemidos como alguém que estava se afogando, para que as pessoas fossem até a margem do rio para poder resgatar aquela pessoa. E então ele tragava, ele matava aquela pessoa. Agora imagina, Deus pega e coloca um menino para navegar sobre esse rio, onde existe esse espírito, ou seja, esse Deus que consome as crianças, que consome as pessoas. Então Deus, ele vai de encontro com tudo aquilo que o diabo, com tudo aquilo que o inimigo prepara contra o seu povo. Então Moisés cresce, a história prossegue. E agora Deus, né, bem mais na frente, Deus ouve o gemido do povo e Deus envia Moisés, o escolhido, para tirar o povo do Egito. Então Deus prepara, apesar de que Deus fez tudo para que eles pudessem compreender que havia um Deus, mas a última foi quando Deus envia as 10 pragas. E os irmãos conhecem, o rio se tornou em sangue, porque para eles o rio até hoje é, né, um símbolo de fartura, um símbolo. Alguém diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então Deus faz com que vira sangue toda aquela água. Mas aonde estavam os hebreus, a água não se tornava sangue. Eles iam lá, pegavam a água, aonde a água era boa. Quando chegava na parte dos egípcios, a água tinha virado sangue. Deus então envia-se o Nilo, era a fonte de riqueza deles. Deus faz sair as rãs e todas as pragas que os irmãos conhecem. Por fim, Deus então endurece o coração de Faraó a ponto de ele ia até o extremo, e Deus envia a última praga, onde Deus fere os filhos, os primogênitos, e não deixa nada até o filho do faraó. Então Faraó faz um acordo e libera que o povo de Israel então saísse daquela terra. Deus, com mão forte, tirou o povo de Israel da sua servidão, da sua escravidão, daquilo que eles viviam sofrendo por cerca de 400 a 430 anos. Né? Há aí algumas discussões, mas a gente não vai entrar nisso. Eu quero tomar agora a caminhada de Israel. Quando Deus liberta o Israel, os hebreus, né? Falando aqui, tira eles e coloca eles agora. A Bíblia diz que ao todo, né, calculando homens, mulheres, era mais de 2 milhões de pessoas, com seus bens e seus animais, seu gado, e andando pelo deserto. E eles então saem de uma cidade chamada Hamas, ou Hamaché, conforme a tradução, mas no Egito. E eles saem. E Deus havia prometido que levaria para uma terra que mana leite e mel. Uma terra, a terra de Canaã, a terra onde Deus havia já dado aquela terra em herança a Abraão. Eles iam voltar novamente a possuir aquela terra. O interessante é que da cidade eles partiram de Hamas e chegaram a uma cidade chamada Sacute.
E ali eles tinham duas opções. Ou eles partiam para a esquerda, para um lugar, o deserto de Sur, e chegava ao outro lado, né, pelo lado, vamos dizer, esquerdo, né, do lado, eles saíam magiando o mar Mediterrâneo e chegaria às terras. Essa era a rota comercial. Quem vinha da Babilônia para o Egito, as duas como que eu posso dizer, os dois centros comerciais da época, a Babilônia, né, e o Egito, eles faziam esse trajeto. Eles passavam lá em Israel, pelo Mar da Galileia, entrava pelo Vale do Armagedon, saía na cidade de Java, e depois de lá eles desciam magiando, onde hoje é Tel Aviv, e vinham e saía ali onde é o delta do Nilo. Então, seria mais fácil ir por ali. Só que por ali, hoje existe um lugar ali chamado a Faixa de Gaza, onde era na época a terra dos filisteus. E para que eles pudessem alcançar a terra prometida, eles teriam que passar por estes filisteus. E os filisteus eram homens de guerra, preparados, os irmãos sabem, homens de guerra. Então o que Deus faz? Deus está tirando um povo, está tirando ali um povo, mulheres, crianças, mulheres com todos os seus bens, com todos os seus animais, homens que há 400 anos viviam escravos. Eles não tinham treinamento de guerra, eles não tinham nenhuma estratégia. Então o que Deus faz? Deus tira ele daquela rota e leva ele pelo lado direito, leva ele agora magiando o Golfo de Suez, aonde nós vemos a península do Sinai. Então Deus agora leva pelo Golfo, né, pela parte mais baixa das montanhas, no sentido da península do Sinai, porque ali o caminho era um pouco mais longe, sim, era mais longe, mas eles não teriam que guerrear. Deus evitou a guerra. E às vezes na nossa vida, eu começo aqui a introduzir na nossa vida aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Às vezes nós queremos e nós olhamos, as coisas é mais fácil, é mais perto, talvez é mais fácil aos nossos olhos de nós conquistarmos, mas nós teremos que lutar. E nós não somos preparados para a guerra. Nós não somos preparados para embate, para questionamento. O Senhor muitas vezes ele nos leva por um caminho mais distante, mas Ele tem cuidado de nós. Eu quero que você comece a entender agora aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Apesar de o lugar ser mais longe, mas Ele leva agora pelo Golfo de Suez, aonde nas planícies Ele vai. E chega a um lugar que ele teria que atravessar esse golfo. Ele teria que atravessar esse golfo, é parte do Mar Vermelho, né? É onde as pessoas atravessou o Mar Vermelho. Na verdade, eles atravessaram o Golfo de Suez, uma das extensões da península. Aqui está o Golfo de Suez, aqui o Golfo de Aqaba, e eles então passaram aqui e chegaram do outro lado. E aí os irmãos começam a entender o propósito de Deus. Deus faz com que acabou a água e Deus leva eles para a água de Mara. Os irmãos conhecem a história. Deus queria que eles tomassem daquela água amarga. A água teria que ser amarga para eles matarem as bactérias, para eles se curarem do Egito. Aquelas águas eram águas saradoras, mas eles não aceitaram. Deus colocou ali, disse para Moisés, coloca um galho, e aquelas águas se tornaram doces, eles tomaram e foram caminhando. Eles chegaram a um ponto, né, onde existe um vale, ou seja, as montanhas são mais afastadas, existe um vale, né, que sai do outro lado da península, então eles não tiveram que circular toda a península. Deus fez um atalho, e nesse atalho eles chegaram aonde se acredita, as terras de Midian,
aonde existe o Monte Sinai. E ali eles se acamparam. E esse acampamento no Sinai durou mais ou menos 1 ano. Ali a Bíblia diz isso, eles celebraram a Páscoa, eles fizeram ali muitas coisas. E depois, então, eles continuaram a sua caminhada, e agora eles atravessam as montanhas e chegam na outra parte do Golfo, que eu disse, que é o Golfo de Aqaba. E agora, então, eles pegam a esquerda, subindo, vamos dizer assim, subindo em rumo a Canaã. A promessa de Deus continua, a promessa de Deus não mudou. O foco de Deus para a nossa vida não mudou. A visão é Canaã. A proposta é Canaã. A promessa é Canaã. Às vezes Deus está te levando por um outro lado, mas mesmo assim, Deus evita que você passe pelas maiores montanhas. Deus te dá água quando você precisa. Deus cuida de você em todo o caminho. E agora eles começam a ir em direção a Canaã. E a Bíblia diz que eles caminharam há algum tempo e agora eles chegam, né, na região chamada de Cades Barneia. A partir dali era o deserto de Zim. O deserto de Zim já seria nas terras cananeias, já seria a terra prometida. Ou seja, se eles tivessem dado a volta, como eu disse, lá pelo deserto de Sur, o caminho ia chegar ao mesmo caminho, mas o ponto de encontro, o ponto da chegada, a partir do portão da terra prometida, era Cades Barneia. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, nós queremos dar a volta, ou nós queremos seguir o nosso mesmo caminho. Nós queremos discutir e desobedecer às ordens de Deus. Mas só existe um caminho, só existe um portão para a bênção de Deus. Só existe uma entrada. E Jesus disse, eu sou o caminho. Então nessa noite eu posso dizer que Cades Barneia para nós é Jesus. Nós só conseguimos chegar do outro lado, nós só conseguimos chegar na bênção, na terra prometida, se passarmos por Jesus. E às vezes queremos enfrentar filisteus, queremos enfrentar outros guerreiros, povos guerreiros, e o Senhor está nos desviando, tirando. Aqui é mais difícil, demora mais, mas eu estou contigo. É melhor estar com o Senhor, é melhor estar na direção do Senhor do que querer ir sozinho. Deus não está na desobediência. E agora eles chegam a esta cidade. E aqui, né, como diz a nossa irmã Ana Cláudia, aqui eu começo a pregar. Porque quando eles chegam nessa cidade, aqui vai dizendo que eles entram, né? Moisés chama o povo e diz, olha, eu preciso de 12 pessoas, de cada tribo que seja chefe de casa. Irmãos, eu vejo aqui essa mensagem, eu passei alguns dias orando e pedindo orientação de Deus. Eu poderia falar muito sobre isso, né? Aqui eu vejo um princípio, porque Moisés ele não chama qualquer um para responsabilidade. Ele não chama, vem fulano, ele não faz um sorteio, ele não escolhe pelas iniciais da letra, não. Ele diz, eu quero pessoas, cada um das 12 tribos, e que sejam responsáveis por suas famílias. São cabeças de tribos. Então as coisas de Deus, elas têm critérios. As coisas de Deus são coisas que são discernidas espiritualmente e com responsabilidade. Moisés, ele tinha toda a autonomia. Como o líder escolhido por Deus, ele podia
ter ali entre eles alguém que ele não gostasse, por exemplo, e dissesse, olha, eu vou mandar esse camarada aí para ele sofrer um pouco nessa terra estranha. Ou talvez alguém que ele gostasse, ele falava, eu vou mandar ele para que ele tenha uma experiência, para que ele possa... Não, Moisés, ele queria que todos tivessem o mesmo direito. Quando ele chama um de cada tribo, é para que todas as tribos pudessem ter a oportunidade de enviar, de conhecer a nova terra, aonde Deus havia prometido. Então eu quero dizer com isso que aquilo que Deus tem para nossas vidas, todos nós estamos capacitados para ir. Não é privilégio do pastor Cido, não é porque o pastor Cido não gosta de alguém, ou porque... Não, todos nós podemos ir desde que somos pessoas responsáveis, pessoas de equilíbrio, pessoas que tenham responsabilidade de ir e poder realmente trazer uma notícia positiva, uma palavra de crédito. E quando eles foram, então nós vamos ver que agora Moisés manda 12. E o texto que nós lemos, eles andaram por toda a terra. Eles conheceram toda a terra. E quando eles voltam, então agora, só dois que diz, olha, a terra realmente é boa. Vamos lá. Deus já nos deu a terra. Deus já nos prometeu a terra. Ele é conosco. Lá sim tem gigante. Lá sim tem homens valentes. As cidades são fortalecidas. As cidades são bem guardadas. Mas a terra é boa. Lá eu vi cachos de uva maravilhosos. Eu vi flores. Eu vi... A terra é muito boa. A terra é forte. Se a gente plantar, vai dar. Mas a maioria não. Os 10 disse, olha, não. O que eu vi lá são gigantes. O que eu vi lá é uma terra que mata as pessoas que vão lá. Ai, sabe aquelas pessoas, irmãos? Então, Caleb se levantou e disse, não, vamos. Subamos animosamente. Subamos animados para conquistar a terra que o Senhor já nos deu. Lá pode ter gigante, lá pode ter o que for, mas certamente nós prevaleceremos contra ela, porque a promessa do Senhor não falha, a promessa do Senhor não morre. Se ele poderia dizer, mas hoje nós conhecemos a história, ele poderia dizer, olha, vocês lembram? O Senhor, ele tirou nós de um caminho mais perto, mas lá tinha guerreiro, lá tinha nações que viviam em guerra, e o Senhor nos tirou de lá, nos levou para um lugar mais difícil, mas nós chegamos aqui em paz. Nós chegamos aqui todos em paz. Então, vamos subir, vamos crescer, vamos conquistar. Nós estamos diante do portão. Quem sabe ele diz, olha aqui, mais alguns quilômetros, já dá para ver a bênção, já dá para ver a terra. Mas alguém começou a dizer assim, não. E murmuraram contra Moisés. Olha, você traz a gente de lá para morrer aqui. Tantas coisas. Não era mais fácil a gente estar lá. Mas o que eu vejo, irmãos, é que hoje nós estamos vivendo esse tempo. Especificamente o tempo em que nós estamos hoje. Não vamos negar. Eu vejo até pastores dizendo para nós não olharmos para a pandemia, para nós não olharmos para a situação que o mundo está vivendo. Mas eu te digo, irmãos, temos que olhar sim. Temos que ver sim. Pode ser que Deus está chacoalhando a figueira, eu não sei. Pode ser que Deus está tratando com o seu povo, eu não sei. Mas o que eu sei é que nós não podemos parar neste momento. Nós não podemos estar no lugar onde nós olhamos
como um portão e olhamos para dentro da pandemia, olhamos para dentro da dificuldade e só reclamamos, só achamos dificuldades. Ah, está difícil, está sim, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem dado vitória. Vamos subir, vamos conquistar. Esse tema que o Senhor me deu é exatamente isso, irmãos. Eu quero que você pare agora comigo e olhe a terra que o Senhor prometeu. Olha a bênção que o Senhor prometeu. E quando nós olhamos aqui, irmãos, não é bênção material. Nós não estamos atrás de comprar carro. Nós não estamos atrás de comprar casa. É bom, você que tem a sua opção, faça isso, compre. Mas não é o nosso objetivo, não é esse. O nosso objetivo é a mansão celestial. O nosso objetivo está além de tudo isso. E o que eu quero te dizer nesta noite é que o Deus que nos trouxe até este lugar, Ele é fiel para nos levar até a Canaã que Ele prometeu. A promessa ainda está de pé. O Deus da promessa ainda é fiel para cumprir as suas promessas. E nós estamos parados em Cádiz Barneias. Há alguns que são sim otimistas. Eu vejo pessoas que nesses últimos dias têm dado testemunho que avançaram, que conquistaram, que venceram, que Deus abençoou. Esses são os Calebes da vida. São os Calebes que diz: sim, a pandemia mata, sim, a pandemia destrói, mas eu tenho uma promessa na minha vida. E se a promessa é eu ir morar no céu, não importa a pandemia, não importa a dificuldade, eu quero adorar ao Senhor. Eu quero louvar o nome do Senhor. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu quero estar unido com os meus irmãos. E ali, olha que coisa terrível que aconteceu ali. Aqueles que são incrédulos, aqueles que não acreditam nas promessas de Deus, aqueles que só vê dificuldade na obra do Senhor, aquele que só vê dificuldade nas coisas. Olha, nem aceita a palavra porque a palavra confronta. E é exatamente isso que Deus fez naquele dia. Foi confrontar, foi saber o que estava no coração do povo. Deus colocou eles para irem, para voltarem e dizer: a terra é boa, mas tem gigante. E nesse dia eu quero te dizer: servir a Deus é bom, servir a Deus é maravilhoso, é uma promessa, mas também há as suas consequências. Porque às vezes você tem que romper o seu eu. Às vezes você tem que diminuir o seu eu. Às vezes você tem que acreditar mais na promessa de Deus do que nas suas próprias forças. Você tem que acreditar mais na promessa de Deus do que nos seus conhecimentos. Você precisa acreditar mais na promessa de Deus do que naqueles que estão à tua volta, dizendo que não dá, que não vai, que fulano é isso, que fulano é aquilo, que não dá. E o que aconteceu naquele dia? A incredulidade venceu. A incredulidade venceu. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, para que a incredulidade de alguns não venha tomar a nossa promessa. Que a incredulidade de alguns, que a mornidão, a frieza espiritual, a não acreditar na promessa do Senhor, não viver a promessa, a palavra do Senhor, possa contaminar. E o que eles disseram, o que é pior, não houve ali. Eu posso dizer que na história do povo de Deus, esse Cádiz Barneia é uma das situações mais
reverente que nós possamos ver, mas uma coisa que aconteceu muito, eu digo assim, posso tirar muitas mensagens dali. Olha que 2 homens que acreditaram, especialmente Caleb, quando rasga suas vestes, toma a frente do povo e diz, vamos subir, vamos. Mas o que acontece? Os outros, com a sua palavra de incredulidade, com a sua palavra de desânimo, com a sua falta de fé, com a sua falta de conhecimento no Deus que eles pregavam e que serviam, eles conseguiram inverter a situação e colocaram, eu não digo que todos, mas se nós olharmos a história, foram todos contra Caleb, porque ele queria vencer. E o que aconteceu? Aconteceu que eles queriam apedrejá-los. Olha que situação. Quando um homem se levanta, acreditando na palavra, acreditando na promessa de Deus, acreditando naquilo que aprendeu, naquilo que ouviu do Senhor, naquilo que tem ouvido do seu mestre Moisés, e acreditou e viu os milagres que Deus fez no caminho, e sabia que Deus era o Deus da promessa, que podia fazer com que eles entrassem e eles conseguissem avançar. Eles conseguiam. Por quê, irmãos? Nós vamos ver que a promessa se cumpriu. Agora, uma coisa, como eu disse, esse momento é um momento muito especial na vida do povo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que daqueles que estavam naquele dia, somente 2 entraram na terra prometida. Os que murmuraram, os que fizeram a murmuração, o que espalharam a derrota, o que espalharam a incredulidade, o que espalharam os desânimos, não entraram na terra prometida, ficaram pelo deserto. Mas Caleb e Josué, eles foram homens valentes, eles foram homens que lutaram. E a Bíblia diz que tão privilégio eles tiveram, que Moisés, quando morre, Deus levanta Josué e coloca no lugar de Moisés. A promessa de Deus, ela não falha. Quando nós somos fiéis, Deus vai fazendo de nós sucessores, entregando a promessa de um para o outro até que se cumpra. Mas quantos daqueles que poderiam ter recebido a promessa? Quantos daqueles que poderiam ter sido o sucessor de Moisés? Talvez não seria Josué, mas naquele dia Deus conheceu o coração daquele povo. Em Cádiz Barneia, Deus faz uma divisão. Deus conhece o coração das pessoas. Quando Deus mostra a sua glória, quando Deus mostra a sua bênção, apesar que nós temos que conquistar a bênção, mas as pessoas não acreditam no Deus da promessa. Não acreditam que Deus pode dar vitória. Então o que acontece? Nós vamos ver que a palavra de Deus se cumpre. E agora nós vamos ver lá no livro de Juízes, quando, ou melhor, de Josué, quando Caleb chega para receber a sua parte, a sua porção da terra, né? E ele diz, eu quero aquele monte que eu vi. Eu vi algo lá quando Deus me mandou, quando Moisés me mandou vigiar a terra, olhar, eu vi algo especial e eu quero. E tem uma coisa, já passaram 45 anos desde aquele dia, e eu vou dizer uma coisa, eu estou com a mesma fé, eu estou com o mesmo propósito, eu acredito na promessa, e o Senhor vai me dar aquilo que eu vi naquele dia. Não importa, eu vou ter que lutar, mas eu estou forte para lutar, para vencer, para conquistar aquilo que eu vi naquele dia. Aleluias, aleluias. O que o Senhor tem te mostrado?
O que o Senhor tem te mostrado na promessa? Ou você até hoje, você está andando como com o povo naquele tempo? Eram de homens, a Bíblia diz que era 600 mil. Mas as mulheres, as crianças. E somente 2 puderam ver coisas boas naquilo que o Senhor tinha mandado eles olhar. Nessa noite, eu quero que você pare em Cades Barnea e olhe para dentro da promessa do Senhor. O que você tem visto da promessa? O que você, eu não sei se você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente. O que você ouviu até hoje da palavra de Deus? O que está escrito na Bíblia? O que você já leu? O que você já viveu? Você ainda acredita que existe lá algo, assim como Caleb? 45 anos depois ele ainda se lembrava, ele disse, eu vejo algo, eu tenho algo que eu vi, eu quero conquistar aquilo lá. Não importa, eu vou ter que lutar, eu vou ter que conquistar, mas o Senhor me dá força, eu ainda tenho força para lutar e conquistar, e eu vou conquistar. E depois nós vamos ver um pouco mais para frente, quando a filha de Caleb se casa e ela pede ao pai aquela herança que ele tinha dado, que ele tinha visto. E ela disse, eu quero aquele monte onde tem fontes que vêm de cima e tem fontes que vêm de baixo. Aleluias! A herança do Senhor, aquilo que ele tinha mostrado para Moisés, era uma bênção que vinha de cima e bênçãos que vinham de baixo. Eu quero te dizer nesta noite, quando nós olhamos para a terra de Canaã, nós vamos ver gigantes, nós vamos ver cidades fortalecidas, mas nós vamos ver um Deus que pode destruir muralhas, nós vamos ver um Deus que pode destruir gigantes, e nós vamos deixar para os nossos filhos heranças, nós vamos deixar para os nossos filhos bênçãos que vêm de cima e bênçãos que vêm de baixo. Ou seja, Deus vai te abençoar e Deus vai te dar condições de, quando você ter os seus filhos, você ter bênçãos espirituais para dar para ele, mas também ter bênçãos materiais, porque você acreditou na palavra, você acreditou na promessa de Deus. E hoje, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que exatamente o que eles temiam naquele dia de entrar, de conquistar, Deus já destruiu. Eles dizem assim, olha, lá tem gigantes. E sabe o que Deus fez? Deus não usou um exército para matar o gigante que afrontava o povo de Deus. Deus usou um menino com uma funda e uma pedra. E só uma pedrada derrubou o gigante. Então eu quero te dizer, se você está com medo do gigante, eu não sei qual é o gigante que você está vendo, que te impede de entrar na Canaã celestial, nas bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Olhe agora e veja que o gigante, o menino, Davi, conhecido como o excluído, o menor da casa de Jessé, com uma funda e uma pedra, ele destruiu o gigante. Então não temas o gigante, se você tem o Deus dos exércitos contigo, se você tem o Deus dos hebreus contigo, se você tem o Deus da promessa contigo, não tenha medo, porque se houver gigante, ele vai enviar Davi, ele vai enviar anjos para te ajudar e você vai vencer. Ah, eles dizem aqui que havia, as cidades eram fortificadas, ou seja, não tem como entrar, há muralhas. Há muralhas, não tem como entrar. Deus fala para Josué, Josué, você não vai derrubar a muralha. Você vai dar 7 voltas, 7 dias. Você vai rodear essa cidade e eu vou derrubar as muralhas. Você não vai precisar fazer nada, somente obedeça a minha palavra. Toque a trombeta, fale do amor de Deus, proclame as bênçãos de Deus, e você vai ver as muralhas vão cair,
e você vai conquistar as cidades fortalecidas, fortificadas. Então, nessa noite, o que você tem medo? Quando você olha para a bênção, o que separam as suas bênçãos de você é uma muralha. Eu não sei qual é a muralha que você está vendo, mas nesta noite, o Deus que derruba muralhas está nesta noite falando com você. Eu sei, eu tenho certeza que nesta noite tem pessoas que estão ouvindo esta palavra, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Não temas. Há gigantes. Eu quero montar uma empresa. Mas a empresa que eu vou montar tem uma empresa que é muito maior. Tem algo que é forte. Não temas. O Senhor é contigo. Ele vai derrubar gigante, Ele vai derrubar muralhas e você vai vencer no nome de Jesus. Eu quero estudar, mas eu não consigo, eu não tenho horário, eu não tenho. Coloque na presença do Senhor. Deus vai resolver para você essa situação. A única esperança, a única certeza da promessa é nós acreditarmos na promessa e naquele que nos fez a promessa. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Não fique em Cades Barneia ouvindo aqueles que foram e só viram derrotas, aqueles que foram e só viram gigantes, só viram muralhas. Mas ouça o Caleb, ouça Josué, que diz, vamos subir, vamos porque o Senhor já nos deu e nós vamos conquistar, nós vamos avançar. Então nesta noite a minha palavra é esta para a sua vida. A minha palavra é essa para as nossas vidas. Eu tinha anotado alguma coisa aqui, mas o Senhor me levou para outra direção e certamente o Senhor, Ele quis, falar algo com as nossas vidas. Então, Cades Barneia significa a fronteira entre a fé para avançar, para conquistar, ou a incredulidade para desistir, para perder. Então, nessa noite, tome a sua decisão, fique com a palavra do Senhor. Cades Barneia pode significar a oportunidade perdida. Veja ali que todos aqueles que estavam ali, e aí 2 milhões de pessoas, calcula-se mais ou menos, se a maioria, se os 10 tivessem falado vamos e só os 2 falado não, ainda era razoável. Mas eles preferiram ouvir aqueles que não aceitavam. Então, eles perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. E daqueles que rejeitaram, daqueles que aceitaram acompanhar, ouviram os incrédulos, os desanimados, os derrotados, nenhum entrou na terra prometida. Nenhum alcançou a promessa. Somente os 2 que entraram e acreditaram, e os seus filhos que nasceram dali em diante, que passaram, que entraram na terra prometida. Então, quando você vai ver lá em Gilgal, quando passaram o Rio Jordão, e Caleb agora faz com as pedras que tiraram do meio do Jordão, Caleb faz um altar, e ali o Senhor diz para Caleb, para Josué e Caleb, para que eles possam circuncidar os que nasceram no deserto. Ou seja, porque os que nasceram no deserto, eles não foram circuncidados. Os que haviam saído do Egito, que eram circuncidados, morreram todos. Os que tinham há mais de 20 anos, morreram todos. Então, que nessa noite nós possamos ficar com esta palavra. E o que aconteceu? Quando Caleb circuncidou eles ali, Caleb contou a história. Josué e Caleb contou a história para que eles pudessem entender qual era o motivo e que eles pudessem renovar as suas forças e agora
caminhar na terra prometida. Então, nessa noite, eu quero trazer para você isso. Não fique em Cades Barneia, ouvindo incrédulo, ouvindo desanimado, ouvindo pessoas que estão sem nenhum compromisso. Ouça Caleb, ouça Josué e siga para frente. E lá na frente você vai poder desfrutar daquilo que Deus já tem te mostrado, daquilo que Deus já tem falado com você. Então que nesta noite a palavra de Deus possa ficar no seu coração. Que nesta noite Deus possa transformar as nossas vidas. Que nós possamos ser encorajados nesta noite por esta palavra. Amém? Eu vou pedir para a irmã André colocar o hino ali para nós ouvir mais um pouquinho. E depois nós vamos estar orando, tá bom? Deus abençoe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração nesta noite, que tenha te trazido um renovo espiritual, uma força, para que você possa conquistar as vitórias, as promessas que Deus já tem feito na nossa vida. Se nós olharmos a Bíblia toda, o tema central da Bíblia é uma promessa. Tudo nos leva a uma promessa. E se nós não acreditarmos nessa promessa, se em algum momento da nossa vida nós começarmos a olhar as dificuldades para alcançarmos essas promessas, nós vamos perecer pelo caminho, assim como foi o povo. E muitas vezes nós vamos achar pessoas dos nossos lados que não acreditam na promessa e acabam colocando em nós esse mesmo pensamento, nos fazendo parar, nos fazendo desistir, nos fazendo desestimular daquilo que nós já ouvimos e acreditamos. Amém? Então vamos estar orando nesta noite. Nosso caderno de oração está com 660 pedidos de oração. E cremos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Temos aqui vários pedidos. As irmãs que pedem pelas suas viagens, pessoas que estão no Brasil, estão com dificuldade de voltar para cá, outros em outros países. E Deus, Ele é fiel. Irmãos, o importante é nós estarmos acreditando na promessa, no Deus que fez a promessa. Amém? Então vamos orar. Quero agradecer e mandar um abraço para o nosso irmão Eberson, que está lá em Rondônia. Ele pediu para mim, estava falando com ele hoje, ele disse, manda um abraço para nós aí, irmão. Então, irmão Eberson, receba aí o nosso abraço. Ele estava falando também das dificuldades, irmãos, que está lá. Ele mora na capital, Rio Branco, e ele disse que está difícil lá. Está muito difícil as coisas. Para os irmãos terem uma ideia, ele estava falando para mim, daqueles caminhões que saíram com as vacinas para levar para Manaus. Parece que eles foram por uma estrada, já estão com dificuldade de chegar. Então, assim, nós precisamos nos unir em oração. E a família do nosso irmão Eberson, uma família abençoada, irmãos que nós gostamos muito, tivemos o prazer de estar juntos aqui. E eu acredito que o Senhor ainda trará de volta, Eberson, para nós fazermos a obra do Senhor aqui. Acreditamos nisso. Quero mandar também um abraço para o nosso irmão, o pastor irmão Jean, que é lá da cidade de Cascavel, no Paraná. Nós estamos aí, pastor, o convite está de pé, tá? Quando a gente for para Foz do Iguaçu, vamos passar aí por Cascavel e tomar um café aí, orar junto com os irmãos, participar do culto abençoado aí, tá bom? Deus abençoe. Pastor Jean é membro da diretoria da Comadepar.
Deus abençoe, pastor Jean, os demais pastores que estão nos ouvindo lá do Brasil, em toda a terra, né, em todo continente aqui da Inglaterra. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando e com isso, irmãos, vamos estar proclamando que nós acreditamos nas bênçãos do Senhor, acreditamos que o Senhor é poderoso para que possamos, né, vencer no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Virgínia Boing. Glória a Deus. Virgínia, Deus abençoe você, né, que Deus possa ter falado ao seu coração, que Deus possa te dar força para você vencer todas as promessas. Deus tem promessa para nossas vidas. Às vezes nós ficamos meio que desanimados. Existe as dificuldades, existe sim as barreiras, mas nós temos um Deus que quebra todas as barreiras e nos dá vitória. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste momento, Pai, eu quero te louvar e adorar o teu nome, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, até aqui o Senhor tem guardado, Senhor, o teu povo, o Senhor tem abençoado o Senhor. Ó Deus, não tem deixado faltar, Senhor, o pão de cada dia, a nossa vestimenta. Ó Deus, nós sabemos, Pai, que perdemos muitos dos nossos entes queridos, mas o Senhor sabe o propósito, Senhor, para o qual o Senhor tem feito, Senhor, tudo isso. O importante é que até aqui as tuas mãos poderosas têm estado sobre o teu povo e têm guardado, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, da dificuldade, Pai, em que os homens têm para resolver essas situações, mas nós sabemos que o Senhor pode, Senhor, aleluia, através do teu poder, da tua graça, enviar a tua mão saradora e parar, estancar, Senhor, todas essas condições que estamos vivendo e dar vitória ao teu povo. Pai, neste momento, Senhor, eu peço por aqueles que estão com o seu nome nesse caderno. Pai, os nomes que aqui foram mencionados, aqueles que os irmãos estão pedindo. Eu peço neste momento, Senhor, que o Senhor envie, Senhor, a tua bênção, o teu poder, Senhor, sobre cada um, e que vidas possam ser abençoadas. Senhor, aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente, Senhor, a tua palavra, aqueles que ainda, Senhor, não entenderam o plano, o propósito para o qual o Senhor enviou o teu Filho amado, Senhor, e as promessas, Pai, que o Senhor tem para aqueles que são fiéis e que seguem fielmente os teus mandamentos. Pai, que entre, Senhor, no seu coração, que entre, Senhor, na sua alma, Senhor, esse desejo de conhecer melhor, Senhor, o teu plano, de conhecer, Pai, melhor a tua palavra e para qual, Senhor, o Senhor enviou. Deus, que neste dia, Senhor, a tua mão poderosa possa alcançar as nossas vidas. Pai, assim eu oro em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Irmãos, compartilhe, né, esta live. Também indique lá para os seus amigos, seus parentes, o nosso canal no YouTube, MRV-UK. E você tem lá as mensagens, louvores, tem vários artigos ali que vai abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus. Amanhã nós estaremos novamente aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor. Às 20 horas aqui da Inglaterra, 5 horas, 17 horas no Brasil. Você pode tirar um tempinho, aí uma horinha, e estar conosco, juntos adorando o nome do Senhor e recebendo a palavra de Deus para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.